Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Meu amigo, vencemos por 2-0 o Fluminense. Vamos ir deles, meu amigo. Faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like e vai nos comentários, deixa a sua risada, mas deixa com força a sua risada aí, porque eles eram favoritos. Eles chegaram dizendo que poderiam vencer o Flamengo, que era um favoritaço, que ia vencer, que o Flamengo ia sofrer. Venceram lá o Volta Redonda por 7, não sei, 7-0, sei lá. E aí chegaram falando que ia amassar o Flamengo, que ia acabar com o Flamengo. E meu amigo, querendo ou não, o Vitor Pereira deu um nó tático no Fernando Diniz. Que aconteceu, hein? E nós vamos analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a vitória do nosso querido Mengão. Nação, explode o dedo no like. Vamos bater recorde de likes hoje. Por quê? Porque eles vinham aqui no nosso canal antes e falavam que eles eram favoritos, que ia amassar o Flamengo, que o Flamengo ia sair de joelho pro Fluminense. E com gol de Ayrton Lucas e Pedro, o Flamengo decidiu a partida e agora nós estamos com uma boa vantagem em cima do Fluminense. Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Gol de diferença e ainda assim será o campeão estadual. Que bela vantagem, não, Leonardo Bertozzi? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Ou seja, o Fluminense só é campeão no tempo normal se vencer por 3 ou mais gols, né? Exato. 2 gols foi para os pênaltis. Não é uma tarefa fácil de maneira nenhuma e não era o mais provável quando a gente viu os primeiros minutos, né? Os primeiros 20, 25 minutos até a parada técnica. Praticamente só o Fluminense jogava, né? Parecia que a estratégia do Vitor Pereira seria um grande tiro na água. E a verdade é que você pode falar muitas coisas do Vitor Pereira, inclusive que o trabalho dele é abaixo do esperado até aqui. Não dá para falar que ele não tem coragem, né? Pois é. Porque ele chamou... qualquer resultado que acontecesse, a gente ia ter que atribuir muitas decisões dele. Fosse derrota, fosse vitória, porque ele optou por começar com o Gabigol no banco, ele optou por ter um time que não disputaria a posse de bola, por ser um time que tentaria criar muito na base de ligação direta, acionar lados do campo, trabalhar pouco por dentro. E por 20, 25 minutos o que a gente viu foi o Flamengo correr atrás do Fluminense, né? E correr atrás sem achar. Depois da pausa, o Flamengo conseguiu se impor um pouco mais, conseguiu gerar algum tipo de perigo, mas foi outro jogo no segundo tempo e aí acho que principalmente qualidade individual dos jogadores sim, mas temos que destacar que hoje nas mudanças ele também foi muito mais feliz que o Diniz do outro lado, né? Acho que nenhuma das trocas do Fluminense deixou o Fluminense melhor. Na hora, especialmente da troca ali com a entrada do Lima, né, tirando um zagueiro, coisa que já deu certo antes, dessa vez acabou deixando o time ainda mais exposto. E o Flamengo constrói, merecidamente, principalmente pelo que foi o segundo tempo, uma vantagem excelente para o jogo da volta. A expulsão matou, acho que qualquer chance que o Fluminense teria de evitar aí essa derrota de 2 gols. E vai ser uma montanha para escalar na semana que vem. Então, é entender por que o Fluminense não conseguiu sustentar um começo de jogo muito bom e emocionalmente como se perdeu, né? O Fluminense Sim. Me pareceu no aspecto emocional também não sustentar uma decisão depois de tomar o segundo gol. E tinha muito jogo pela frente ainda, tanto hoje quanto na semana que vem, né? O Samuel Xavier foi expulso numa pegada no Ayrton Lucas e depois reclamou dessa expulsão. Entre outras coisas, o Fernando Diniz, e também foi expulso. O Fernando Diniz, portanto, não ficará no banco de reservas no jogo da semana que vem. Tudo bem, Breiler? Bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, companheiros, fãs de esportes. Para o Fluminense, muito frustrante essa derrota. É a primeira vez que o Marcelo é relacionado nessa volta ao futebol brasileiro. Não havia muita expectativa sobre ele jogar. O Fernando Diniz já até tinha colocado panos quentes nessa chance do Marcelo em campo, mas já era um motivo de festa, de empolgação para o torcedor. Mas, por outro lado, o Flamengo encarou esse jogo com uma intensidade e com uma mobilização diferente. Desde o início, a gente já percebia ali nos bastidores, o Flamengo solicita a troca do banco de reservas, fazendo valer sua condição pelo regulamento. O banco do Bandeira, né, Breiler? Não só o banco do Bandeira, mas também mudando o aquecimento dos jogadores atrás da torcida adversária. O torcedor do Flamengo fazendo pressão ali nos reservas do Fluminense. O Fluminense tem o direito de fazer isso no jogo de volta, né? Reaver a condição que era comum em clássicos, mas só com essa decisão o Flamengo já mostrou que dava um tratamento especial para esse jogo e o Vitor Pereira também mostrou que era muito importante ganhar, ter um bom resultado. E para mim o plano de jogo dele foi muito competente, porque a gente pode avaliar
o lado do Gabigol, que é a decisão impopular de deixar um craque como ele no banco, mas a gente certamente vai escutar as explicações dele, mas eu acredito que passa muito por uma condição física. O Gabigol treinou pouco com os titulares durante a semana, estava fazendo um trabalho de reabilitação física, reequilíbrio muscular. Isso daí, se o Vitor Pereira avaliou que ele só poderia jogar 30, 40 minutos, não fazia sentido queimar o Gabigol logo no primeiro tempo, e aí ele opta por uma formação mais física, uma formação para puxar contra-ataque. Nos primeiros minutos, ele percebeu que não poderia só ficar esperando o Fluminense, senão o Fluminense ia amassar, e depois da parada técnica, o Flamengo tentou jogar um pouco mais, não só ficar esperando essa bola para Ayrton Lucas, para Cebolinha, para o Matheus França puxarem esse contra-ataque, e a partir do momento que tem a vantagem no começo do segundo tempo, consegue administrar com a qualidade que tem. Então esse pode ser lembrado como um jogo, como um ponto de virada para o Vitor Pereira no Flamengo. Por aí, Jean, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Primeiro que assim, acho que foi um jogo em que os técnicos foram muito autorais, né? Ambos. Acho que o Vitor Pereira na escolha da formação inicial, e acho que começou o jogo, todo mundo já queria ouvir a entrevista do Vitor Pereira depois da partida para entender as explicações e as motivações das escolhas que ele fez. E não estou só falando da ausência do Gabigol, não, né? Ali o lado esquerdo com a dupla, né? Ayrton Lucas e Cebolinha, que acabou dando muito certo, é bom que se diga, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas. É que eu acho que tem uma coisa também, acho que muito se falou, e sobretudo no começo do jogo, quando o Flamengo começa aqueles 5 minutos iniciais marcando muito alto, pressionando. Ele fez isso por causa da intensidade, para ter os caras que fazem esse trabalho. Só que aquela pressão inicial do Flamengo durou uns 5 minutos. E depois, o que a presença do Ayrton Lucas junto com o Cebolinha entregou ao Flamengo no primeiro tempo especificamente, foi não deixar o John Arias jogar. Porque, evidentemente, o Ayrton Lucas tem um espaço de movimentação diferente no momento em que o Cebolinha está em campo. Então, a gente viu o Flamengo se defendendo com uma linha de 5, de fato, no primeiro tempo. E o Arias, realmente, acho que participou muito menos do jogo do que costuma participar. Então, foi interessante. A gente vai ouvir as motivações pelas escolhas. Mas é o que eu disse, começa o jogo, antes mesmo do jogo, todo mundo querendo ouvir o Vitor Pereira e as motivações pelas ausências do Gabigol, que deve ser física mesmo, né? Mas também a ausência do Everton Ribeiro, que eu acho até que poderia começar jogando sim, né? Pelo que ele estava entregando quando ele deixa o time para manutenção do trio mais técnico, vamos dizer assim, do time do Flamengo, né? Ele, enfim, aí é uma escolha para ter jogadores com mais capacidade de marcação em campo. Embora o Everton Ribeiro seja do quarteto aquele que mais marca, mas enfim, ele tem que dar essas explicações. E do outro lado, agora o Diniz vai explicar, evidentemente, as mudanças que ele faz no segundo tempo, que, como disse o Léo, é bom lembrar, já deram certo em outras ocasiões. Então não é que o Diniz é uma porcaria, o Diniz é muito ruim, como é que o cara faz isso? Outras vezes isso tudo já deu certo. Mas eu achava que ele voltaria para o segundo tempo, tirando não um zagueiro, tirando o Keno, como já tinha dado certo, né, na final da Taça Guanabara, para a entrada de outro jogador no meio, até porque o Keno não estava bem. Não foi o que ele fez dessa vez e não deu certo a mudança dele, de fato. Paulo Calçade, e houve uma coisa emblemática na formação, né, na escolha da escalação do Flamengo pelo Vitor Pereira. Hoje não havia ninguém do quarteto original, né? O Bruno Henrique, que já está afastado há algum tempo, o Arrascaeta machucado, ou então o Pedro é de uma segunda formação, digamos, se fosse uma banda seria a segunda formação, mas do quarteto original de 2019 ninguém, né? Com os dois no banco de reservas, o Everton e o Gabigol. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, para você que nos assiste também. Eu fiquei muito, assim, para mim um ponto de partida para entender o Flamengo é aquela de entrevista do Vitor Pereira depois do dia 8 de março, quando perdeu de virada para o Flu, fez um ótimo primeiro tempo e um segundo que o Diniz conseguiu reestruturar a equipe e virar. E ele diz, olha, para encarar o Fluminense, eu preciso, ele foi muito claro, eu preciso de fisicamente um time consiga competir, porque eles se agrupam e se eu não recuperar a bola, o Flamengo dança. Sim. E aí começa a responder a tua pergunta, com o quarteto disponível, não é fácil. Então naquele jogo, esta escalação tem tudo a ver com a escalação dia 8 de março. 3 zagueiros, lá jogou o Léo Pereira, com o Rodrigo Caio e o Pablo. Hoje, Léo Pereira, o único do trio, que jogou no dia 8.
Davi Luiz, Fabrício Bruno. Aí você encontra o Varela e não o Mateuzinho não está à disposição, tem que jogar o Varela. Jogou o Igor com o Gerson, o Thiago Maia não podia jogar, hoje o Thiago veio com o Gerson. E no lado esquerdo, que jogou o Cebolinha naquele confronto, ele não pode perder o lado do campo. E ele já não tinha o lado direito com o Mateuzinho e o Varela tem limitações. Ele vai de Ayrton Lucas e sem o Arrascaeta, ele transfere o Cebolinha para jogar do lado do Matheus França, que repete a escalação. O Matheus França jogou lá também. E um centroavante. Naquele jogo o Gabigol, neste jogo o Pedro. Então, o formato parecido, mas com o esquema diferente. Por quê? Porque você não tem a Arrascaeta, você tem muito menos controle no meio de campo. E para mim, diante daquela entrevista, olha, eu preciso fisicamente encarar o Fluminense, ele tomou a decisão de deixar a bola mais com o Flu, deixar o Flu subir. Isso é de certa forma, humildade, né, Paulo Calçade? E usar uma estratégia do jogo que ele tem. Perfeito. Como estratégia, esperar mais jogar nas costas. Então teve muito lançamento para uma defesa adiantada. Pode ver que teve um lance que se pediu... alguns lances, né, de pegar a defesa, o Nino, o David Braz, né, ter que correr atrás de jogadores do Flamengo. Porque ele tinha velocidade, mas não tinha organização. Não, só até em cima do que você está falando, não me parece que tenha sido uma coisa imposta pelo Fluminense o fato do Flamengo começar os 5 minutos marcando muito alto. Eu acho que tinha aquela estratégia mesmo que é muito comum, que a gente vê demais também no futebol europeu, às vezes times até menores que jogam contra equipes maiores fora de casa, para surpreender, elas começam com uma marcação alta durante 5, 6 minutos. Foi o que o Flamengo fez e depois, eu acho que é o que você está falando, na hora que ele baixa as linhas e fica até com uma linha de 5 lá em vários momentos, aquilo ali é uma estratégia, né? Dois motivos. Eu acho que casa a estratégia com o jogo do adversário, que é do... Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Explode o dedo no like, vamos bater recorde aí e a gente se vê daqui a pouquinho, tem mais vídeo pra vocês aqui.